gente, tudo bem? Meu nome é Helena Lombardi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo era um vídeo que eu tava querendo muito fazer e eu decidi trazer ele agora aqui pra vocês, que é sobre esses 3 livros de J.R.R. Tolkien, meu escritor favorito de fantasia. Gente, o Tolkien, ele é uma pessoa, ele é um escritor muito profundo, na minha visão. Ele é muito detalhista em tudo que ele escreve e é uma coisa mágica. É muito mágico. O primeiro livro que eu li dele foi O Hobbit. Depois eu li Senhor Boaventura e Senhor dos Anéis. Na verdade, Senhor dos Anéis eu não terminei. Eu fui para esses 3. E esses 3 eu li. Foi muito gostoso. Foi uma experiência incrível. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês e trazer o review desses 3 livros e a recomendação. Eu já citei eles em alguns outros vídeos aqui do canal, mas eu decidi trazer esse em específico aqui pra vocês pra falar exatamente deles, porque foi muito bom pra mim e eu gostei bastante e eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês. Então, gente, esses livros aqui, eles são um mini box de contos. Não é bem um box, né? Eles são 3 livros de contos do Tolkien, né? Eles são histórias diferentes, mas é muito bom. O Tolkien, ele escreveu esses livros para os filhos deles, então são livros mais infantis. Só que, como o Tolkien ele tem uma escrita um pouco mais rebuscada, dependendo da criança não vai entender muito. Mas mesmo se você for adulto, vale muito a pena ler, porque eles são muito bons, eles são muito bonitinhos. E essas edições que eu tenho, elas são maravilhosas. Eles são bem pequenos, não só no tamanho, mas na quantidade de páginas. Eles não têm mais que 200 páginas, eles têm menos que 200 páginas, mas eles são ótimos. E vamos começar, né? O primeiro livro que eu li foi Ruverando. Ruverando é a história de um cachorro chamado Hoover, que ele tá brincando com a bolinha dele até que um mago aparece. E ele acaba tendo um problema com esse mago, e o mago acaba o transformando em um cachorro de brinquedo. Esse livro, ele me lembrou muito As Aventuras de Edward Tulane. Eu já trouxe, né, no vídeo de releituras de livros que eu pretendo reler esse ano. E um deles que estava ali era Edward Tulane. E nessa coisa do brinquedo, porque no livro do Edward, o Edward, ele é um coelhinho de brinquedo. E nesse livro aqui, o Hoover, ele é transformado num cachorrinho bem pequenininho de brinquedo. E ele é muito bom, porque, como eu falei, o Tolkien, ele é um escritor de fantasia. Então, ele viaja, assim, de uma forma incrível nesse livro, principalmente. E a gente se apega muito ao Hoover. Agora o meu sonho é ter um cachorrinho amarelinho, que nem o Hoover. Eu vou ter um cachorrinho e o nome dele vai ser Hoover. E daí, o nome dele acaba mudando no meio da história. Eu não vou dizer o porquê, mas o nome dele acaba mudando para Hooverando, que é o nome do livro. E ele viaja por lugares fantásticos. Cara, e não é só isso bom, também o crescimento do Hoover durante a história. De como ele mudou de ser daquele cachorro de verdade até se tornar um cachorro de brinquedo. E o processo tudo do caráter dele, mesmo que ele é só um filhote, porque o Hoover ele é um filhote nesse livro. A forma que ele vai conhecendo pessoas novas, descobrindo mundos novos, viajando para vários lugares, ele se torna um cachorro muito mais maduro do que ele era. Ele deixou de ser um filhotezinho bobo para se tornar um cachorro mais maduro. E isso foi o que me encantou muito no livro. Ele tem algumas marcações. Esses livros eu não marquei tanto, porque eles foram tão rapidinhos e eu tava tão aproveitando a história deles que eu não tive vontade de marcar nada. Eu tenho muito costume, mesmo livros que eu não gosto, de marcar bastante. Mas esses livros, eles fluíram de uma forma que eu mal vi, ele já acabou. Ruverando, ele tem 160 páginas e ele é ótimo. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Quando tinha 4 anos, Mitchell, um dos filhos de J.R.R. Tolkien, perdeu seu amado cachorro de brinquedo na praia. Para consolá-lo, o pai improvisou uma história sobre Hoover, um cachorro real que magicamente foi transformado em um brinquedo e sai à procura de um mago que o enfeitiçou para voltar ao normal.
Vagando pela lua e pelo mar, o cachorrinho vive aventuras e enfrenta até mesmo um dragão. É muito bom, Hooverando. O meu filho é uma história mágica, que ele viaja para vários lugares incríveis e o Hoover tem um crescimento. Então, super recomendado para você, Hooverando, de J.R.R. Tolkien. O próximo livro que eu li, eu já trouxe aqui no canal e com certeza é o meu favorito, desses três, porque eu tava num momento muito bom, né, lendo ele, e porque ele faz mais o meu tipo de história. Mesmo que Hooverando seja uma fantasia, esse aqui ele é mais de fantasia mesmo, que é Ferreiro do Bosque Maior, de J.R.R. Tolkien. Gente, esse livro aqui, ele é o menor de todos, mas ele é o melhor, com certeza. A minha irmã leu ele. A minha irmã não gostou. A minha irmã ela tem 9 anos e ela não gostou do livro. Eu adorei. Porque, como eu falei, a escrita do Tolkien é uma escrita difícil. Ele tem 83 páginas, gente. Dá pra ler isso aqui rapidinho. Eu não li rapidinho porque eu não consigo. Porque, como eu falei, a escrita do Tolkien ela é muito rebuscada pra mim. Então eu não consegui ler ele rápido. Mas ele é ótimo. E, como eu falei, a minha irmã ela não gostou do livro por conta da escrita. Ela achou uma escrita muito complexa e ela logo abandonou o livro. Então eu decidi pegar pra mim ler e eu adorei. Eu vou ler a sinopse. Eu vou ler a sinopse de todos aqui, tá? Bosque Maior é uma vila conhecida por suas delícias culinárias e pela tradicional festividade das boas crianças. Celebrada a cada 24 anos, a festa tem como ponto alto o grande bolo, no qual é dividido em 24 pedaços para 24 crianças convidadas. Naquele ano, o bolo carrega em uma de suas fatias uma estrela mágica. Passaporte para a Féria, o reino das fadas. Eita, a dicção tá ótima nisso aqui. O premiado jovem Ferreirinha, que recebe a oportunidade de conhecer as maravilhas e os perigos ocultos no mundo jamais vistos pelos olhos mortais. Então, esse livro é sobre o Ferreirinha, que no caso, quando ele é criança, ele é chamado assim, mas depois quando ele vira o ferreiro, dessa vila chamada Bosque Maior, quando ele encontra uma estrela nesse bolo, no grande bolo, e ele acaba colocando essa estrela na testa. E isso é um passaporte para ele viajar pra féria. E é muito incrível tudo, as viagens que ele acontece. E não só as viagens dele, mas a relação com a família, com a esposa e com os filhos. As histórias que ele conta sobre as maravilhas que ele passou em féria. É incrível. E eu gostei bastante. Esse livro é outro livro que fala sobre... Ele fala muito sobre orgulho de um personagem aí, que é o Mestre Cuca. Que ele fala muito sobre orgulho, rispidez e como se a gente tratar o outro mal, o mal volta pra nós. Não é bem mal, né? Mas do mesmo jeito, esse livro tem ensinamentos incríveis. O Tolkien, ele carrega nos livros dele muitos ensinamentos maravilhosos. Em todos os livros dele. A Senhora Boaventura é um dos livros mais infantis do Tolkien, eu acho. Mas ele é um livro bem gostoso também. Então, Ferreiro do Bosque Maior. Gente, esse livro aqui, ele é tão maravilhoso que ele tem uma galeria de imagens. Não só ele, mas o outro que eu vou falar depois tem. Infelizmente, o Hooverando não tem, o que me deixou muito triste, porque o Hooverando devia ter uma galeria de imagens, que o próprio... Eu não sei se foi o próprio Tolkien que desenhou, mas não sei se vocês estão vendo. Mas são ilustrações, assim, incríveis sobre os acontecimentos dentro do livro, que dá pra ter uma ideia, assim, mais ou menos do que estava se passando na cabeça do Tolkien naquele momento, quando ele escreveu os livros. Então, o Ferreiro do Bosque Maior, de J.R.R. Tolkien, super indicado aqui pra vocês. E o último livro foi o que eu li por último. Eu deixei ele por último porque foi o que eu dei menos estrelas. Na verdade, eu dei uma estrela menos, porque eu não tava muito nessa vibe, assim, de ler. Eu tava começando a entrar meio que numa ressaca literária, então eu não estava num momento tão bom pra lê-lo. Mas, do mesmo jeito, eu gostei bastante. Eu achei uma leitura muito engraçada e bem diferente dos outros dois.
mesmo que tem mais esse aspecto de fantasia, que é O Mestre de Jales da Aldeia, de J.R.R. Tolkien. Esse livro, ele também tem uma galeria de imagens, em algumas imagens elas são coloridas, mas ele é muito gostoso. Esse livro ele tem 129 páginas. A sinopse dele na pacata aldeia, o fazendeiro Mestre Giles leva a vida tranquila com a sua esposa e o seu cachorro Ganido. Um dia, o gigante invade suas terras, mas por sorte e por sua coragem, Giles consegue espantá-lo e se transforma no herói da região. O fazendeiro até se adapta bem à nova posição de prestígio, mas quando o terrível dragão... Gente, eu não sei falar o nome desse dragão, então o nome do dragão vai estar aqui, tá bom? Esse aqui é o nome do dragão. Resolve atacar o reino, e a tarefa de enfrentar a criatura acaba sobrecaindo para o pobre Mestre Giles. Esse livro, então, provavelmente eu achei que ia ser o que eu mais ia gostar, mas como eu falei que eu não estava numa época tão boa, então não foi o que eu mais gostei. Mas ele também é ótimo, ele é bem engraçadinho. Tipo, os mais engraçados são o Verando e esse. O Ferreiro do Bosque Maior é um pouquinho mais sério, mas a relação do Giles com o dragão é sensacional. Com o Ganido também. O Ganido é um dos melhores personagens, assim. Ele é meio chato, eu admito. O Ganido ele é meio chato, mas ele é muito engraçado. Toda a situação que envolve de todos os personagens são personagens bem legais. Como eles são contos, os personagens desses livros, eles são meio rasos. Mas, mesmo assim, você cria muita empatia por eles. Pelo Hoover, pelo Ferreiro, até pelo Mestre Giles, que ele é um homem bem rabugento, mas ele é bem divertido. E a evolução dele, também no caráter dele, tem uma evolução bem grande nesse livro. E eu gostei bastante, mesmo eu tendo dado uma estrela a menos. Foi uma leitura gostosa até. Eu fiz uma marcação nesse. Nem falei, né? No Ferreiro eu fiz uma marcação. No que eu mais marquei foi o Verando. Mas eu gostei bastante. Então, esse é o livro Mestre Giles de Aldeia, de J.R.R. Tolkien. Então, para os livros eu dei as notas 5 estrelas para o Verando, 5 estrelas para Ferreiro do Bosque Maior e 4 estrelas para Mestre de Giles de Gilead. Gente, então está aqui a recomendação desses 3 livros para vocês. Eu espero muito que vocês gostem e eu me diverti muito lendo eles. Eu gostei bastante. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam.